Uma executiva de sucesso acordou em uma casa desconhecida após levar uma pancada na cabeça do próprio marido, que a jogou de uma ponte. Sem memória, ela não sabia quem era, mas ao deparar com uma notícia de jornal anunciando sua morte, sentiu um calafrio de horror. Enquanto a chuva de novembro caía fina e persistente, transformando o chão em lama escorregadia, gotas geladas tamborilavam no guarda-chuva preto que protegia Vera Mikhailovna Zelenskaya. Ela observava, escondida atrás de um carvalho centenário, o próprio enterro. As grades do cemitério, relíquias da era soviética, desapareciam sob a névoa cinzenta. Era estranho, e doloroso demais, assistir à própria cerimônia fúnebre. O caixão vazio descia lentamente a cova, enquanto uma pergunta martelava em sua mente. Afinal, quem estavam enterrando? Seus dedos, quase sem querer, tocaram a nuca, onde um corte profundo se escondia sob os fios curtos e mal cortados. Uma cicatriz que guardava a memória da traição. Lá estava Roman, seu marido, alto, elegante, impecável no terno italiano escuro. O rosto demonstrava dor, mas os olhos permaneciam frios como o céu de novembro. Ao seu lado, Lídia, sua assistente pessoal, se apoiava nele com um gesto que parecia mais íntimo do que profissional. Que atuação convincente, pensou Vera, cerrando os punhos nos bolsos do casaco surrado. Então ela viu. Polina, sua filha de 12 anos, estava um pouco afastada, vestindo aquele mesmo vestido azul escuro que Vera lhe dera no início do ano letivo. O corpo frágil tremia com os soluços. Em uma mão apertava uma foto, na outra um desenho infantil. Vera mordeu o lábio até sangrar para não gritar, para não correr e abraçar a menina. O instinto maternal a dilacerava por dentro. Como explicar que não podia se revelar, sussurrar? Polinka, estou aqui, estou viva. O ar pareceu engrossar em sua garganta. A avó Ana Petrovna, apoiada em uma bengala, aproximou-se da neta e a abraçou. Os traços eram idênticos aos de Vera, os mesmos olhos castanhos, agora embaçados pelas lágrimas. Roman avançou, seguro demais para um viúvo recém-feito. Com voz grave e calculada, a entonação de um advogado experiente começou a discursar. Reunimo-nos hoje para despedir minha amada esposa, Vera Mikhailovna Zelenskaya. Ela não foi apenas minha companheira, mas uma mãe dedicada, uma empresária brilhante, uma pessoa de grande coração. Palavras, apenas palavras. Caíam no ar como folhas mortas do carvalho, ocas, sem significado. Vera virou o rosto, incapaz de suportar tanta hipocrisia. A memória cruel a levou de volta a 2 semanas antes, naquela noite fatídica na Ponte Antiga. Há quanto tempo não saímos só os dois, disse Roman, servindo vinho. Sempre trabalho, trabalho. O vento uivava sobre o rio, tentando arrancar seu chale escuro. A estrutura, construída nos anos 1970, balançava levemente. Um jantar romântico ao ar livre era uma surpresa, ele raramente a mimava assim nos últimos anos. Lembra quando te pedi em casamento aqui? Sorriu, erguendo a taça. Seus olhos brilhavam de um jeito estranho. Como esquecer? Respondeu Vera, tomando um gole. 13 anos se passaram, e aqui estamos novamente. Ele se levantou, aproximou-se por trás e pousou as mãos em seus ombros. Sabe, penso muito naquele dia. Os dedos acariciavam seu pescoço, subindo até a nuca. Em que? Perguntou ela, relaxando com o toque. Em como nossa vida mudou, disse ele, distante. Em como você mudou. Algo em seu tom a festezar os músculos. Antes que pudesse virar-se, uma dor aguda explodiu em sua cabeça. O mundo girou. Sua última lembrança, o frio das gotas d'água e o som dos passos dele se afastando pelas tábuas rangentes da ponte. O discurso de Roman terminou. Agora era a vez de Lídia, sua assistente, e aparentemente, sua substituta em todos os sentidos. Maquiagem impecável, cabelo perfeito, vestido preto impecável, mas a voz soava artificial, carregada de dramatismo falso. Vera Mikhailovna foi mais que uma chefe para mim. Foi uma mentora, uma inspiração, disse, enxugando os olhos com um lenço de renda. Mentira, pensou Vera. Atrás das minhas costas, você me chamava de chata e... Mas o que mais doía era ver a filha. Polina tirou do bolso uma folha amassada e a desdobrou, um desenho. Vera reconheceu os traços trêmulos da menina, uma figura feminina com um halo flutuando entre anjos. Mamãe no céu com os anjos provavelmente era o título. Polina pressionou o papel contra o peito e murmurou algo, os lábios movendo-se como em uma prece. Vera forçou a audição, mas a distância era grande demais. Ana Petrovna, reunindo suas últimas forças, aproximou-se do caixão com um envelope nas mãos. Minha filha, como vou viver sem você? Colocou a carta sobre a tampa que então desceu lentamente. O som surdo da terra batendo na madeira ecoou. Vera recuou ainda mais atrás da árvore.
Seus dedos, sem querer, encontraram no bolso o anel de rubi da avó, a única coisa que restava de sua vida passada. O metal frio guardava o calor de gerações. A bisavó, uma curandeira, dizia que a pedra protegia do mal-olhado e ajudava a restaurar a justiça. Justiça, refletiu Vera. Sim, a hora da justiça chegará. Ela lançou um último olhar para os presentes. Romã já conversava animadamente com um sócio, o rosto sem mais vestígios de luto. Lídia cochichava algo em seu ouvido, muito próxima. Polina chorava nos braços da avó. Vera afastou-se devagar entre as lápides. Uma dor aguda lhe atravessou o peito, não física, mas aquela que rasga a alma de uma mãe separada do filho. Precisava ir embora agora, mas voltaria. Voltaria para desvendar a verdade. O anel de rubi brilhou fracamente em seu bolso, como uma promessa. Eu voltarei, Polinka jurou em silêncio, desaparecendo entre os túmulos. Prometo. Voltarei por você. A dor veio primeiro, latejante, espalhando-se da nuca por todo o corpo, afastando a escuridão do esquecimento. Depois os sons, o estalar da lenha na lareira, o tinido suave de metal e vidro, passos cautelosos sobre as tábuas de madeira. Uma luz fraca filtrava-se por suas pálpebras semicerradas. Ao tentar se mexer, cada músculo protestou. Acordou, disse uma voz masculina grave, perto dela. Fique quieta, não se mova. Uma mão fresca tocou sua testa. Com esforço, abriu os olhos. Sobre ela, um rosto desconhecido, traços cansados, rugas profundas ao redor dos olhos, barba por fazer. Onde estou? Sua voz saiu áspera, arranhando a garganta seca. Em segurança, respondeu o homem, aproximando um copo d'água de seus lábios. Na casa do meu avô. Meu nome é Mikhail Dubolski. Ela bebeu aos poucos. A água queimava e acalmava ao mesmo tempo. A água lhe pareceu surpreendentemente saborosa. E eu? Começou, mas de repente percebeu que não conseguia terminar a frase. Em sua mente apenas um vazio. O pânico subiu como uma onda vinda das profundezas. Não se lembrava do próprio nome. Não se lembrava de nada. Com calma, Mikhail apoiou a palma da mão em seu ombro. Você teve uma concussão grave e hipotermia severa, explicou com voz firme, mas suave. Encontrei você há 3 dias, à beira do rio, quase sem sinais de vida. 3 dias? Cada palavra saía com esforço, como se arrastasse pedras pela garganta. Mikhail assentiu. Seus olhos cinzentos, marcados por uma cautela que só quem viu demais dor conhece, fixaram-se nos dela. A correnteza jogou você em um banco de areia numa curva do rio. Eu estava pescando ao amanhecer. Achei que fosse um tronco, a princípio. Fez uma pausa como se revivesse aquele momento. Mas era você. Silenciou por um instante, então continuou. Seu pulso estava fraco, quase imperceptível. Hipotermia de 3º grau. Traumatismo craniano. Uma contusão na nuca com hematoma. Balançou a cabeça, como se ainda não acreditasse no que viu. Teve sorte de não ter se afogado. A sorte. Ela tentou processar aquelas palavras. Rio. Frio. Por que estava na água? Não force a memória agora, Mikhail pareceu ler seus pensamentos. Depois de um trauma assim, a amnésia temporária é comum. As coisas podem voltar aos poucos. Com cuidado virou a cabeça, observando o quarto. Paredes de madeira cobertas por papel de parede desbotado, com pequenas flores azuis. Um teto baixo, com vigas escurecidas pelo tempo. No canto, uma ícone de São Nicolau dentro de um quió antigo, iluminada pela chama trêmula de uma lamparina. Ao lado, um fogão de azulejos azuis, desgastados pelo uso. Na prateleira, frascos com ervas secas. Mas o que mais a atingiu foi o cheiro. Uma mistura de resina, plantas secas, fumaça e algo indescritivelmente acolhedor, como se tivesse caído dentro de um conto de fadas esquecido. Seu anel é bonito, comentou Mikhail, com um gesto discreto em direção à sua mão. Ela levantou a esquerda até os olhos. No dedo anular, um rubi antigo brilhava opaco dentro de uma armação trabalhada, como se guardasse segredos de outra época. Talvez ele ajude a lembrar quem você é, continuou ele. Não parece uma joia comum. Mais uma relíquia de família. Fixou o anel por longo tempo. Imagens turvas piscaram em sua mente, rostos, lugares, uma voz distante, mas se desfizeram antes que pudesse agarrá-las. Nada, sussurrou, a voz quebrando. Não me lembro de nada. O desespero apertou sua garganta. Quem sou eu? Teria família? Alguém estaria procurando por ela naquele exato momento? Ei, sem pânico, Mikhail tocou seu ombro novamente firme. Sou médico militar. Vi traumas piores. Seu cérebro precisa de tempo. Por enquanto, apenas descanse. Médico militar? Repetiu, agarrando-se àquilo como a um salva-vidas em meio ao vazio.
Ele assentiu, sentando-se em uma cadeira de madeira gaste pelo tempo ao lado da cama. Afeganistão, 1985 a 1987. Hospital de campanha. Depois, outras zonas de conflito. Seu rosto se fechou por um instante, os olhos perdidos além das paredes de troncos. Agora, um sorriso irônico apareceu. Agora sou pintor autodidata. Principalmente naturezas. Às vezes retratos. Vivo na casa do meu avô. Ele era guarda florestal. Construiu esta cabana nos anos 60. Suspirou. É silencioso aqui. Exatamente o que eu precisava depois de tudo. Ela sentiu, embora não soubesse ao certo depois do que. Havia uma ferida profunda em sua economia de palavras, como se cada sílaba custasse um pedaço de algo que ele já não tinha mais para dar. Mikhail levantou-se e aproximou-se do fogão. Sobre a chapa, uma panela de ferro fundido exalava um aroma terroso. Beba serviu um líquido escuro em uma caneca e entregou-lhe. Uma mistura de ervas. Meu avô ensinou. Ajuda na recuperação de traumas e no esgotamento. O chá era amargo, mas reconfortante. O calor se espalhou por seu corpo, amortecendo a dor. Obrigada, murmurou tomando outro gole. Por tudo. Ele apenas assentiu, desviando o olhar, claramente desconfortável com a gratidão. Se quiser dar uma olhada, posso ajudar, ofereceu após um silêncio. Mas devagar. Movimentos bruscos ainda são perigosos. Com cautela, sentou-se na cama lutando contra a tontura. Mikhail segurou seu braço enquanto ela baixava os pés no chão frio. Em seguida, estendeu um rústico raló de lã. Vista isto. Sua roupa estava encharcada. Sequei, mas está rasgada em vários lugares. Agora, observando melhor, o quarto revelava mais detalhes. Era como se o tempo tivesse parado ali. Troféus de caça nas paredes, chifres de alce, um tetraz empalhado, uma espingarda antiga presas em suportes de metal. Prateleiras repletas de livros, edições desgastadas de Privin, Turgenev, Paustovsky. Num canto, um rádio pesado com a escala de estações desbotada pelo sol. Sobre a comoda, fotografias em preto e branco, um homem jovem em uniforme de guarda florestal, uma mulher com uma criança no colo, um grupo de soldados diante de uma tenda de campanha. Este é seu avô? Perguntou, apontando para a foto do guarda. Sim, Stepan Makarovich. Sua voz ganhou um tom mais quente. Um homem da floresta de verdade. Conhecia cada árvore de seu trecho, cada trilha. Sabia falar com a natureza. Ela deu alguns passos hesitantes pelo cômodo, apoiando-se em seu braço. Uma estranha sensação a invadiu, como se estivesse num museu onde podia tocar os objetos. Um samovar sobre uma mesinha entalhada, revistas antigas, Ogoniok, Nauka e Giz, um toca-discos com uma pilha de vinis ao lado. Nada mudou aqui desde os anos 70, comentou Mikhail, notando seu olhar. Não quis alterar nada depois que ele morreu. Assim, fica mais fácil. Seus dedos roçaram um rádio. Alguma coisa mexeu em sua memória. Música, risadas de criança, uma voz chamando alguém para jantar. Mas a visão se dissipou tão rápido quanto surgira. Cansada? Perguntou Mikhail, percebendo como ela vacilou. Um pouco. Ele a ajudou a voltar para a cama. O cansaço a dominou de repente como uma onda. As pálpebras pesaram. Descanse, ajustou o travesseiro. Estarei na sala ao lado. Chame se precisar de algo. Ela sentiu, afundando no sono. A última coisa que viu foi o rosto de Mikhail, atento, com uma dor contida nos olhos, mas estranhamente seguro. Os dias seguintes se fundiram em uma rotina tranquila de recuperação. Mikhail revelou-se um enfermeiro atencioso, porém discreto. Troca os curativos em sua nuca, preparava infusões com ervas colhidas pelo avô. Lia em voz alta trechos de Paustovsky quando a dor de cabeça a impedia de dormir. À noite, sentavam-se junto ao fogão, observando as chamas dançarem. Ele falava do avô guarda florestal, de sua passagem pelo Afeganistão. Sempre de forma concisa, como se relatasse fatos alheios, sem emoção. Depois da guerra, tentei ter uma vida normal, confessou certa vez, olhando para o fogo. Casei. Durou menos de 3 anos. Encolheu os ombros. Voltei diferente. Como explicar o que não se entende? É mais fácil se perder no trabalho, no hospital. Depois, já era tarde para mudar qualquer coisa. Ela ouvia em silêncio. Aqueles diálogos noturnos pareciam curar algo em ambos. Sua memória permanecia um vazio, mas o corpo lentamente retornava à vida. A dor diminuía, os movimentos ganhavam confiança. Começou a ajudar nas pequenas tarefas, descascava legumes para a sopa, separava as ervas que Mikhail colhia, até tentou varrer o chão, embora ele resmungasse, proibindo-a de se esforçar. Uma noite, enquanto tomavam chá de menta e rosa mosqueta, ela perguntou: por que não avisou a polícia?
Com certeza alguém deve estar me procurando. Mikhail demorou a responder, girando a caneca entre as mãos. Normalmente eu faria isso, admitiu finalmente. Mas hesitou buscando as palavras. O ferimento em sua nuca não foi causado por uma queda. Há marcas de um golpe, algo pesado. Não parece acidental. O que ela ouviu fez seu coração apertar. Mikhail baixou a voz, mas cada palavra soou clara e firme. Acho que alguém tentou matar você. Ela sentiu um calafrio percorrer a espinha, mas estranhamente não houve pânico, apenas uma certeza silenciosa, como se alguma parte dela já soubesse. Mikhail seguiu seu olhar, franco, sem sombra de dúvida nos olhos. Sei que estou pedindo que confie em um estranho, admitiu, com uma sinceridade que não deixava espaço para desconfiança. Mas juro que só quero ajudar. Os dedos dela, sem querer, brincaram com o anel de rubi. As chamas da lareira dançavam nas facetas da pedra, lançando reflexos vermelhos nas paredes de madeira. Uma onda de proteção inexplicável a envolveu, como se aquele lugar, aquela cabana perdida no meio do bosque, fosse um refúgio não apenas para o corpo, mas para algo mais profundo que sua memória ainda não conseguia nomear. Eu acredito em você, disse ela simplesmente. Mikhail assentiu, aceitando suas palavras como um presente raro. Do lado de fora, o vento outonal farfalhava entre as folhas secas, anunciando o inverno que se aproximava. Mas ali, dentro da velha casa do guarda florestal, o calor da lareira e o cheiro de ervas secas criavam um abrigo temporário, um lugar para uma mulher sem nome e um homem que encontrara paz longe do mundo. Sua memória permanecia em silêncio, mas o coração, teimoso, parecia guardar algo importante, uma sensação de dever não cumprido, um fio invisível que a puxava para algum lugar no desconhecido. Vou me lembrar, prometeu a si mesma, fitando as brasas. Tenho que me lembrar. A manhã gelada invadiu a cabana com uma luz branca e difusa. Ela estava sentada junto à janela, enrolada em um xale desgastado, observando o amanhecer invernal se espalhar lentamente sobre a linha das árvores. Dormira pouco, sonhos confusos a perseguiram até o raiar do dia, vozes que a chamavam sem que pudesse responder. Mikhail entrou sem fazer barulho, carregando uma pilha de lenha. Depois de arrumar as toras na lareira e acender o fogo, espremeu as costas com um gemido surdo. Acordou cedo, comentou secamente. Os pesadelos voltaram, ela confirmou, sem tirar os olhos da paisagem lá fora. Vai passar, disse ele, com a mesma economia de palavras de sempre, mas com uma convicção que fazia querer acreditar. Caminhou até o velho armário de madeira, tirando 2 xícaras de porcelana com bordas pintadas de flores azuis. Era da minha avó, explicou, notando seu olhar. Dos anos 50. Guardo como se fosse ouro. Colocou a chaleira no fogão e começou a preparar o chá com movimentos precisos, quase rituais. Uma pitada de folhas secas, uma folha de groselha, um galho de hortelã. Havia nisso uma tranquilidade que a fascinava, a rotina de quem aprendeu a viver com pouco e encontrou beleza no essencial. O pão ainda está quente, anunciou, cortando fatias grossas de uma forma caseira. Assado ontem à noite. O aroma fresco encheu a sala. E então, como um relâmpago, algo a atingiu. Uma imagem surgiu sem aviso. Uma menina pequena à mesa com tranças castanhas, sardas no nariz e covinhas nas bochechas, rindo enquanto mordia um pedaço de pão com manteiga. Mamãe, você passou a noite toda assando de novo? A xícara escorregou de seus dedos e se estilhaçou no chão. Polina, sussurrou, os olhos fixos no vazio. Mikhail congelou, ainda segurando a chaleira. O que disse? Perguntou baixinho. Polina, repetiu ela, mais alto agora, enquanto lágrimas quentes escorriam pelo rosto. Eu tenho uma filha. Ela se chama Polina. Enterrou o rosto nas mãos, os ombros sacudidos por soluços. Mikhail colocou a chaleira de lado e se ajoelhou ao seu lado, sem ousar tocá-la, apenas esperando em silêncio. Ela é tão pequena, engasgou. Tem 12 anos. Tranças castanhas, sardas. Adora desenhar. As palavras saíam entrecortadas, misturando alívio e dor. Eu me lembrei, Mikhail. Eu me lembrei dela. Os dedos crispavam o xale, como se tentassem segurar um fio que ameaçava escapar. A alegria de reconhecer a filha se chocava com o horror de tê-la esquecido. Como pude esquecê-la? Murmurou, aterrorizada. Você não tem culpa, respondeu ele, firme. Foi a lesão, não uma escolha. O importante é que a memória está voltando. Seu toque no ombro dela foi hesitante, quase tímido, mas carregado de uma gentileza que a fez se acalmar por um instante. Preciso me lembrar de tudo, declarou ela, enxugando os olhos com determinação. Minha filha, minha família, quem eu sou. Não posso ficar assim, à deriva. Nos dias seguintes, os fragmentos voltaram em rajadas, flashes de luz, pedaços de conversas, cheiros, sons.
Anotava tudo em um caderno velho que Mikhail lhe dera, com medo de perder até a menor migalha do passado que ressurgia. Polina ocupava página após página. Os primeiros passos tropegos. A apresentação de Natal no jardim de infância, quando chorou ao perder o coelho de pelúcia. O riso alto, sincero, que ainda ecoava em seus ouvidos. As histórias inventadas antes de dormir. Os desenhos coloridos pregados na geladeira, cheios de amor e traços desajeitados. Eu a levava para a escola todas as manhãs, contava a Mikhail, revivendo cada detalhe como se fosse sagrado. Mesmo quando tinha 1000 coisas para fazer, íamos de mãos dadas, conversando sobre tudo e sobre nada. Ele ouvia sem interromper, entendendo que ela precisava dar voz àquelas lembranças para que se fixassem de vez. Depois, como que à revelia, outras camadas da vida começaram a emergir. Loja de cosméticos. Depois uma rede inteira. Reuniões intermináveis, contratos, fornecedores. O orgulho de ter construído algo do zero. O cansaço de carregar tudo sozinha. E então ele. O nome veio por último, como se o subconsciente resistisse. Roman, disse ela uma noite, olhando para o fogo. Ele se chama Roman. Nos conhecemos há 15 anos, em um seminário de direito. Ele me ajudou a registrar a primeira loja. As memórias dele eram como um tecido de 2 lados. De um lado, momentos claros, o pedido de casamento numa ponte, o nascimento de Polina, férias em família. Do outro, algo turvo, uma sombra que se movia nos cantos. Ele sempre invejava meu sucesso, confessou, franzindo a testa, como se tentasse enxergar através de uma névoa. Nunca falou abertamente, mas eu sentia. Principalmente nos últimos anos, quando o negócio decolou. Era como se ele encolhesse ao meu lado. Mikhail observava-a, alimentando o fogo com lenha seca. E seu nome? Perguntou, cuidadoso. Você se lembra? Ela sentiu devagar, como se as sílabas tivessem peso. Vera Mikhailovna Zelenskaya. Tenho 42 anos. Sou dona da rede Vezeni sede Jardim da Primavera. Ao dizer seu próprio nome, foi como vestir uma roupa esquecida há muito tempo. Justa, familiar, parte dela. Vera, repetiu Mikhail, experimentando o som. É um nome forte. Combina com você. Por um instante, algo como admiração brilhou em seus olhos, mas ele desviou o olhar, constrangido. Acho que devemos procurar a polícia, disse, após uma pausa. Agora que você se lembra de si mesma, de sua família. Com certeza estão preocupados. Sua filha deve. Uma estranha paralisia tomou conta de Vera. O coração disparou, gotas de suor brotaram em sua testa. A ideia de voltar desencadeou um medo irracional, como se algo a alertasse para permanecer escondida. Não respondeu, brusca. Ainda não. Mikhail franziu o senho. Mas por quê? Sua filha acha que você... Eu sei. Cortou ela, abraçando-se como se quisesse se proteger de algo invisível. Mas sinto que não é a hora. Há algo errado em tudo isso. Olhou para as próprias mãos, para o anel de rubi que brilhava à luz do fogo. Minha bisavó era Snahar, murmurou. Uma curandeira. Este anel era dela. Ela dizia que ele ajuda a ver a verdade por trás das mentiras. E agora ele está me avisando. O anel de rubi pulsou em seu dedo como um aviso silencioso. Vera apertou os punhos, sentindo as unhas cravar-se nas palmas. Não havia mais espaço para dúvidas, cada segundo que passava era um segundo a mais em que Polina estava sob o mesmo teto que o homem que havia tentado matá-la. Tenho certeza, respondeu, sem tirar os olhos da rua escura. As luzes dos postes criavam poças amareladas no asfalto úmido, como ilhas frágeis em um mar de sombras. Se eu não fizer isso agora, nunca terei coragem. Mikhail exalou lentamente, os dedos tamborilando no volante gasto. Ele conhecia aquele olhar, o mesmo que via nos soldados antes de uma missão sem volta. Não era teimosia, era um tipo de desesperada clareza que nasce quando não há mais nada a perder. Pelo menos leve isto, disse, estendendo-lhe um pequeno objeto metálico. Era um canivete de lâmina fina, com cabo de madeira escura. Não é uma arma, mas pode abrir uma porta ou cortar um fio se precisar. E isto, acrescentou, colocando em suas mãos um pequeno dispositivo preto não maior que um isqueiro. Um bloqueador de sinal. Se alguém tentar rastrear seu telefone, vai achar que você ainda está na estrada comigo. Vera guardou os objetos no bolso do casaco, sentindo seu peso como uma âncora. Não eram armas, mas eram ferramentas. E pela primeira vez em dias, ela se sentiu menos um fantasma e mais uma mulher com um plano. Você tem 3 horas, advertiu Mikhail, olhando o relógio de pulso militar. Se não voltar até então, eu entro lá, consequências à parte. Ela sentiu, já com a mão na maçaneta. O ar frio da noite a atingiu como uma lâmina quando desceu do carro, envolvendo-a em um silêncio tão denso que parecia sólido.
Cada passo em direção à casa era um esforço, não pelo cansaço, mas pela memória. Aquelas ruas, aquele portão de ferro forjado com os desenhos que ela mesma havia escolhido, as luzes automáticas do jardim que se acendiam ao detectar movimento. Tudo estava igual. E ao mesmo tempo nada era igual. O muro era alto, mas ela conhecia cada centímetro daquele terreno. Escondeu-se entre os arbustos que ladeavam a propriedade vizinha, onde uma antiga árvore tinha galhos baixos o suficiente para servir de escada. Com um salto ágil, surpreendente até para ela mesma, agarrou-se ao tronco e puxou-se para cima. Os anos de yoga e as aulas de escalada que havia feito por capricho agora se revelavam úteis. Em menos de 1 minuto estava do outro lado, agachada na sombra do jardim dos fundos. A casa estava iluminada apenas por uma luz amarela na sala de estar e outra, mais fraca, no corredor do segundo andar, provavelmente o quarto de Paulina. Vera sentiu o coração apertar. Ela está acordada. Talvez lendo, talvez esperando que a mãe aparecesse como um milagre. O pensamento a fortaleceu. A porta dos fundos que levava à cozinha era sua melhor opção. Romã sempre se esquecia de trancá-la direito, confiante demais na segurança do bairro e no sistema de alarme que, ironicamente, ela havia insistido em instalar. Tirou o bloqueador de sinal do bolso e o ativou. Um pequeno LED piscou em verde. Agora, com mãos que tremiam apenas um pouco, girou a maçaneta. Não estava trancada. O cheiro aitou primeiro, café fresco e o perfume cítrico que Paulina usava no shampoo. Era tão familiar que doeu. Fechou os olhos por um segundo, respirando fundo antes de avançar. Cada tábua do assoalho rangeu como um grito sob seus pés, e ela se forçou a mover-se devagar, colada às paredes. A sala de estar estava vazia, mas a televisão ligada em um canal de notícias, o volume baixo. No sofá, uma xícara de café pela metade e um jornal aberto na página de economia. Ele está aqui. O instinto gritava para correr, mas ela o ignorou. Precisava dos documentos. Precisava da verdade. O escritório ficava no final do corredor, atrás da porta de carvalho que Romã havia insistido em trancar com uma fechadura digital. Vera tirou o canivete do bolso e ajoelhou-se diante da porta. Não era uma especialista, mas Mikhail lhe havia mostrado o básico. A maioria das fechaduras residenciais tinha um ponto fraco. Com mãos firmes, inseriu a lâmina no espaço entre a porta e o batente, procurando o mecanismo. Um clique surdo. Abriu. Dentro, o ar estava carregado do cheiro a couro e tinta de impressora. A escrivaninha de Romã era impecável, como sempre, tudo em seu lugar, menos o que não deveria estar à vista. Ela foi direto ao quadro na parede, onde uma pintura abstrata escondia o cofre embutido. Com movimentos precisos, removeu o quadro e digitou a senha, a data de nascimento de Paulina. O cofre abriu-se com um suspiro metálico. Dentro, pastas organizadas por cores. Azul, contratos. Verde, investimentos. Vermelha. Sua mão hesitou ao tocar na pasta vermelha. Não havia etiqueta, mas ela sabia. Abriu-a. Os primeiros documentos eram inofensivos. Apólices de seguro, testamentos antigos, cópias de escrituras. Mas no fundo, escondido entre papéis sem importância, estava o que ela procurava. Uma cópia do contrato de seguro de vida com uma cláusula adicional. Assinada por ela, ou melhor dizendo, por uma assinatura que se parecia muito com a sua. A data, 1 semana antes do acidente. E abaixo, em letras miúdas quase imperceptíveis, em caso de morte acidental, o benefício será pago em dobro ao cônjuge sobrevivente. O mundo girou. Não era apenas sobre se livrar dela. Era sobre dinheiro. Sobre muito dinheiro. O que você está fazendo aqui? A voz a atingiu como um tiro. Vera congelou, ainda segurando os papéis, e voltou-se lentamente. Romã estava parado na porta, a expressão uma máscara de incredulidade que rapidamente se transformou em algo mais sombrio. Não era surpresa. Era raiva. Sua voz falhou. Você deveria estar morta. Não, Vera balançou a cabeça, os dedos ainda apertando os documentos roubados dentro da bolsa. Conheço esta casa como a palma da minha mão. E o sistema de segurança também. Ela tocou levemente o braço do motorista em agradecimento silencioso e deslizou para fora do carro. Movia-se como uma sombra ao longo das sebes, contornando os postes de luz, usando cada canto de escuridão a seu favor. O coração batia tão forte que ela temia que o som atraísse antes mesmo de chegar ao destino. A porta dos fundos, aquela mesma por onde centenas de vezes saíra para o jardim, estava trancada. Mas Vera conhecia o segredo, bastava levantar levemente a maçaneta e empurrar para a esquerda. Um clique surdo e a porta cedeu. O jardim, seu orgulho, estava abandonado. Apenas algumas semanas sem cuidados, e os roseirais já não tinham sido protegidos das primeiras geadas.
Ela atravessou o espaço aberto e pressionou-se contra a parede da casa. A luz vinha apenas da sala de estar, de onde ecoavam vozes abafadas. Vera contornou a casa em silêncio e escondeu-se na sombra do gazebo. A janela do escritório estava entreaberta. Romã sempre gostara de ar fresco mesmo no frio. Com cuidado, ela se apoiou no parapeito e deslizou para dentro, aterrissando suavemente no tapete. O cheiro de um perfume estranho dominava o ambiente. Lídia já havia marcado território. Sem fazer barulho, Vera aproximou-se da estante, afastou um volume de Dumas e pressionou o botão escondido. O painel deslizou, revelando o cofre. Seus dedos digitaram o código automaticamente, a data do casamento. Banal, mas Romã adorava esses detalhes sentimentais. Dentro, os documentos estavam organizados em pastas. Ela escolheu os que precisava e folheou as primeiras páginas à luz fraca da lanterna. Uma apólice de seguro de 10 milhões de rublos, com Roman Igorevich Zelenki como beneficiário. Emitida 8 meses atrás, justamente quando suas ausências misteriosas começaram. Um plano de reestruturação da empresa Primavera no Jardim com nova direção. Roman como CEO, Lídia como diretora comercial. Datado de 3 meses antes. Um contrato com um investidor estrangeiro, que entraria em vigor em caso de sua morte. Compra do pacote controlador de ações por um valor subavaliado. Tudo calculado. Tudo preparado. Uma náusea subiu pela garganta. 15 anos de casamento, juramentos de amor eterno. E eis o final, por dinheiro, por orgulho ferido. Ela guardou os papéis na bolsa com pressa e começou a fechar o cofre quando ouviu passos no corredor. A porta se abriu de repente, e a silhueta de Roman apareceu na entrada. Vera conseguiu se esconder atrás das cortinas pesadas de veludo, que a envolveram como um manto. O coração batia tão alto que parecia preencher a sala. Roman acendeu a luz, dirigiu-se à mesa, resmungando algo. Ela prendeu a respiração imóvel. Através de uma fresta entre as cortinas, via seu perfil, tão familiar, tão estranho. Como não percebera antes aquele traço frio nos lábios, aquele brilho calculista nos olhos? De repente ele parou farejando o ar, e aproximou-se da janela, fechando-o. Virou-se, examinando o cômodo com atenção. Estranho, murmurou. Um cheiro familiar. Parou junto à mesa, notando uma pasta deslocada. Lídia, chamou. Ela entrou, vestindo um roupão com uma taça de vinho na mão. O que foi, querido? Alguém esteve no escritório, apontou para os documentos. Não estão no lugar. Lídia deu de ombros. Talvez a faxineira? Ou você mesmo mexeu e esqueceu? Não, Roman balançou a cabeça. Alguém esteve aqui. E esses perfumes, são dela. Roman, Lídia riu nervosa. Você está paranoico. Ela está morta. Nós estivemos no funeral, lembra? Eu sei, ele tensionou os ombros. Mas vamos reforçar a segurança e trocar as fechaduras. Instalar um novo alarme. Passou perto do armário, a poucos centímetros de onde Vera se escondia, petrificada. Mais uma coisa, acrescentou Lídia tomando um gole. Sobre a menina. Ela ainda não se recuperou, desde os funerais. Talvez mandá-la para a dacha dos meus parentes, mudar de ares, respirar um pouco. Roman refletiu. Boa ideia. Assim ficará mais tranquilo, especialmente com esse maldito comitê da transação. Ótimo, Lídia aninhou-se em seu pescoço. Daremos a ela umas férias longe da cidade. Depois decidimos o que fazer com ela. Saíram, apagando a luz. Vera permaneceu imóvel por mais alguns minutos, sentindo uma fúria gelada subir das profundezas da alma. Falavam de sua filha como um objeto incômodo do qual precisavam se livrar. Saiu da mesma forma, atravessou o jardim em silêncio. Os documentos queimavam em sua bolsa como brasas. Mas o que mais a consumia era o que ouvirá. Eles planejavam levar Polina, escondê-la. O tempo se esgotava. Stepan Arkadyevich, entendo que o senhor testemunhou tudo o que aconteceu na ponte? Ina Orlova sentava-se sobre uma caixa no abrigo improvisado de um morador de rua debaixo da ponte. Stepanovich, magro e desgrenhado, mas com olhos surpreendentemente lúcidos, assentiu, jogando gravetos em uma lata de conservas com fogo. Vi, claro, confirmou. Este é meu lar, digamos assim. E o que exatamente o senhor viu? Um casal na ponte. A dama e aquele de casaco caro. Primeiro pareciam jantar, bebendo vinho. Depois ele se levantou atrás dela, como se fosse abraçar. E crau! Bateu na cabeça com algo pesado. Não viu o que era. A dama, na água. Ele ficou olhando, depois saiu rápido, quase correndo. O senhor conseguiria identificá-lo? Perguntou Ina. Stepanovich endireitou-se, orgulhoso. Eu era engenheiro. Tenho olho clínico. E anotei o número do carro por via das dúvidas.
Tirou do bolso da jaqueta suja um pedaço de jornal com números rabiscados. Nunca se sabe quando pode ser útil. Ina Pavlovna escondeu um sorriso. Roman Zelenkin não contava com uma coisa: às vezes, quem a sociedade ignora enxerga mais do que todos. Naquela mesma noite, quando Vera voltou com os documentos, Ina espalhou sobre a mesa um plano de ação. Temos tudo o que precisamos, disse. O seguro, os planos de tomada do negócio, uma testemunha do crime. Mas devemos agir rápido. Eles pretendem levar sua filha. Como faremos isso? Vera apertou as mãos até os nós dos dedos ficarem brancos. Publicamente, Ina sorriu. Muito publicamente. Será um espetáculo cujo final ninguém esquecerá. Mikhail, que ouvia tudo em silêncio, colocou a mão no ombro de Vera. Vamos conseguir, disse. Juntos. Ela cobriu sua mão com a sua. O anel antigo com rubi brilhou, como se aprovasse aquela promessa muda. A notícia sobre a doença de Polina chegou de repente. Ina Orlova ligou cedinho. Sua voz soava preocupada, mas controlada. Vera Mikhailovna, sua filha está no hospital. Intoxicação alimentar aguda. O mundo oscilou. Vera afundou na cadeira, agarrando a beira da mesa até os dedos ficarem brancos. Quão sério? Não é crítico, mas o estado é grave, respondeu Ina. Pelas minhas fontes, a menina quase não comeu desde os seus funerais, e ontem à noite piorou repentinamente. Psicossomático. A dor da alma, corroendo por dentro, encontrara forma no corpo. Mas há uma boa notícia, continuou Ina. Seu marido não pode ficar o tempo todo no hospital. Tem uma reunião importante com os investidores. Consegui um acordo com o Dr. Kotou, velho conhecido de casos da promotoria. O Dr. Kotou organizará uma brecha para sua visita. 20 minutos, não mais que isso. Vera engoliu em seco o nó que se formou na garganta. Quando? Hoje, às 3 da tarde. Sem documentos, sem registros no livro de visitas, apenas descrição e extrema cautela. Mikhail permaneceu em silêncio durante todo o trajeto até a cidade. Apenas de vez em quando lançava olhares rápidos para Vera, sentada ao seu lado, irreconhecível sob a peruca escura, os óculos de armação larga e as roupas emprestadas. Ela parecia composta, quase serena, mas ele notava o leve tremor em seus dedos, que brincavam nervosos com a alça da bolsa. Pararam a um quarteirão do hospital. Mikhail virou-se para ela. Vou esperar aqui. Se algo der errado, ligue imediatamente. Vera sentiu, os olhos fixos no prédio distante. A construção soviética de tijolos vermelhos, erguida nos anos 1960, com suas janelas altas e escadaria larga, parecia agora uma fortaleza intransponível. Tenha cuidado, acrescentou Mikhail, apertando-lhe levemente a mão. Aquele gesto continha mais do que palavras poderiam expressar. Vou dar conta, respondeu ela, tentando esboçar um sorriso. Tenho que dar conta. Ao sair do carro, Vera sentiu o coração bater descompassado, como se ecoasse em uma sala vazia. Cada passo em direção ao hospital era uma luta. Caminhava como se atravessasse água espessa, vencendo a resistência do medo. No saguão, o cheiro de cloro e remédios invadia as narinas. No posto de segurança, um homem mais velho folheava distraidamente um jornal. Mal levantou os olhos quando Vera passou, dirigindo-se com determinação à escada, como se soubesse exatamente para onde ia. No terceiro andar, o Dr. Kotou a aguardava, baixo, com entradas na cabeça, de jaleco branco e punhos gastos. Cumprimentou-a com um aceno curto, sem apertos de mão ou perguntas. Sala 318. Você tem 20 minutos. Vou garantir que ninguém a incomode. Quando Vera parou diante da porta com o número 318, o tempo pareceu suspender-se. Do outro lado daqueles painéis de madeira estava sua menina, aquela por quem ela seria capaz de virar o mundo de cabeça para baixo. Respirou fundo, expirou devagar. Girou a maçaneta com cuidado. Polina estava deitada junto à janela, pálida, os traços afundados com um soro prescrito no braço fino. Os cabelos, aquelas mesmas madeixas castanhas que Vera tantas vezes trançara, espalhavam-se desordenados sobre o travesseiro. A menina olhava para fora, onde nuvens baixas arrastavam-se sobre os telhados da cidade. Sobre a mesinha de cabeceira, uma foto emoldurada, Vera abraçando Polina, ridente, com o mar ao fundo. Ao lado, uma folha de papel dobrada em 4 com um desenho infantil. Vera distinguiu anjos e uma figura feminina entre as nuvens. Mamãe no céu com os anjos, escrito à mão com a letra trêmula de criança. Polinka. O nome escapou dos lábios de Vera, quase inaudível. A menina virou a cabeça lentamente. Nos primeiros segundos, seus olhos não demonstraram reconhecimento, apenas cansaço e a sombra de uma dor profunda. Depois, desconfiança. Medo. Esperança. Mamãe?
Ela se apoiou nos cotovelos, a voz trêmula. Mamãe, é você mesmo? Vera atirou-se à beira da cama, envolvendo o corpinho frágil nos braços, inalando o cheiro familiar dos cabelos da filha, sentindo o pequeno coração disparado contra o seu. Sou eu, meu sol, sussurrou, beijando-a na testa, nas bochechas, no alto da cabeça. Sou eu, Tisha, minha querida, Tisha. Polina a abraçou com uma força desesperada, como se temesse que a mãe pudesse dissipar-se no ar, desaparecer de novo. Mamãe, disseram que você morreu, as lágrimas escorriam pelo rosto infantil. Nós te enterramos. Vera afagava as costas da filha, embalando-a como fazia quando ela era pequena. Eu sei, meu amor. Eu sei. Eu vi o caixão e as flores, continuou Polina soluçando. E a vovó Ania chorava tanto, falava com você no cemitério, contava como estava o jardim, as novidades. Ela fala com você, mamãe. Vera apertou a filha contra si, escondendo suas próprias lágrimas nos cabelos de Polina. Mamãe não sabia que você estava viva, a voz falhava. Vinha à minha tumba, chorava, conversava. O coração doía como se fosse esmagado. Polinka, preciso que você saiba. Vera segurou o rosto da filha entre as mãos, olhando fundo em seus olhos. Juro pela memória da sua bisavó, nunca mais vou te deixar. Nunca. Entendeu? Promete? Sussurrou Polina. Prometo. Em breve estaremos juntas para sempre. Só precisa esperar um pouco. Quanto tempo? Muito pouco. 2, 3 dias no máximo. Vera desfez a corrente fina que trazia no pescoço. Pendurado nela, um pequeno crucifixo de prata. Minha bisavó me deu isso quando eu tinha a sua idade, disse, colocando no pescoço da filha. Ela dizia que ele protege dos medos e reúne os separados. Fique com ele até nos reencontrarmos. Polina tocou o pingente e em seguida estendeu a mão para a mesinha, pegando a folha dobrada. Isso é para você, mamãe, e entregou-a a Vera. Desenhei quando achava que você estava lá. Polina apontou para o teto com um gesto discreto. Mas agora isso é só a nossa nova casa. Vera desdobrou o desenho com cuidado. Nele, um casebre de madeira à beira de uma floresta densa. Em frente à casa, 3 figuras, uma mulher de cabelos castanhos, uma menina de tranças e um homem alto de têmporas grisalhas. Isso é você, eu e o novo papai, explicou Polina. Eu não o conheço, mas sonhei que ele é bom. Que tem olhos gentis, bem diferentes dos do papai Roma. Vera congelou ao observar o desenho. A figura masculina lembrava Mikhail de forma impressionante. A mesma postura ereta, os mesmos ombros largos. Intuição infantil? Coincidência? Ou algo mais? Vamos morar na floresta? Perguntou Polina, esperançosa. Talvez, respondeu Vera com um sorriso terno. Acho que você ia adorar. Lá deve ser silencioso, e as estrelas brilham mais forte. Elas conversaram sobre muitas coisas. A escola, os amigos de Polina, os livros que a menina lia recentemente. Um diálogo comum entre mãe e filha, mas cada palavra, cada olhar, estava carregado da magia daquele reencontro. Os 20 minutos voaram rápido demais. Um toque suave na porta, o sinal do Dr. Cotton. Já é hora, meu amor, sussurrou Vera, abraçando a filha com força. Polina se agarrou às suas mãos, os olhos cheios de medo. E se você desaparecer de novo, mamãe? E se isso tudo for só um sonho? Não vou desaparecer, afirmou Vera, firme. Vê este crucifixo? Ele vai te proteger. E o anel da bisavó, mostrou a pedra rubi, vai me proteger. Estamos ligadas para sempre, entende? Polina assentiu devagar. Só que isso tem que ser nosso segredo, sussurrou Vera. Não conte a ninguém que eu estive aqui. Nem ao papai, nem à tia Lida, nem às enfermeiras. Promete? Prometo, respondeu Polina séria. Vou esperar, mesmo que demore uma eternidade. Último beijo. Último abraço. Vera sentia o coração se partir ao se soltar dos braços da filha. Te amo, mamãe, murmurou Polina. Te amo mais que a vida, meu sol, respondeu Vera com a voz embargada. Ao sair para o corredor, Vera respirou fundo, tentando se controlar. O Dr. Cotton acenou com a cabeça. Tudo certo. A enfermeira está fazendo ronda em outra ala. Obrigada, foi tudo que Vera conseguiu dizer. O caminho de volta pelos corredores do hospital passou como um borrão, como se ela estivesse em piloto automático. Só voltou a si ao sentir o ar frio da rua. Mikhail a esperava no carro. Ao vê-la, abriu a porta em silêncio. Vera sentou-se ao seu lado e só então permitiu que as lágrimas escorressem, sem som, o rosto enterrado nas mãos. Chorava pela filha que emagreceu e amadureceu antes do tempo, pela mãe que falava com um túmulo vazio, pelo tempo roubado pela traição, pela incerteza de aguentar mais uma separação. Mikhail colocou a mão em seu ombro com cuidado, como se temesse machucá-la ainda mais com o toque. Mas aquele gesto valia mais que qualquer palavra de consolo.
Vamos conseguir, disse ele quando Vera se acalmou um pouco. Vamos trazê-la de volta para você. Havia tanta convicção em sua voz que por um instante Vera acreditou. Sim, tudo vai ficar bem. Tirou do bolso o desenho de Polina, a casa na floresta, as 3 figuras à frente. Ela desenhou você, disse Vera, baixinho. Sem nem conhecê-lo. Só sentiu. Mikhail olhou longo tempo para o papel, depois dobrou com cuidado e devolveu a Vera. As crianças às vezes veem o que os adultos não enxergam, comentou, pensativo. Acho que esse desenho não é só imaginação. É uma previsão. Ligou o motor e o carro partiu. À frente, os esperava a batalha final pelo retorno à vida. Uma batalha em que o que estava em jogo não era só a justiça, mas a felicidade de uma menina que ainda acreditava em milagres. Uma régua comemorativa havia sido criada em sua memória, em homenagem à sua determinação. Vera levantou-se do assento com lentidão, tirou os óculos escuros e endireitou os ombros, como quem se prepara para mergulhar em águas geladas. Peço desculpas pela interrupção, disse, em um tom que, embora baixo, cortou o ar do salão emudecido. Sua voz, clara e firme, ecoou entre as paredes. Mas há imprecisões graves no que acabaram de ouvir. Todas as cabeças viraram-se em sua direção. Um instante de perplexidade, seguido por suspiros abafados, cochichos nervosos e exclamações de espanto. Roman, ainda no palco, empalideceu visivelmente como se o sangue tivesse abandonado seu rosto. Lídia agarrou-se à beirada da mesa, como se o chão tremesse sob seus pés. Vera Mikhailona está viva, continuou Vera, dando um passo à frente em direção ao corredor central. E está aqui. Um silêncio sepulcral desabou sobre o salão. O tempo pareceu parar, e cada segundo esticou-se em uma eternidade de estupor e incredulidade. Então Roman fez exatamente o que Vera, em segredo, temera, mas também previra. Vera! Exclamou ele, recuperando-se do choque em um instante. Sua voz misturava espanto e uma alegria que soava ensaiada. Meu Deus, você está viva! Ele desceu do palco de um salto, braços abertos, pronto para abraçá-la. A cena perfeita, o marido emocionado, reencontrando a esposa que julgara perdida. Mas Vera recuou, esquivando-se de seu toque. Não se aproxime, disse ela, baixa porém firme. O salão mergulhou em um murmúrio confuso. Os convidados trocavam olhares, sem entender o que acontecia. Roman, porém, reajustou-se com a velocidade de quem está acostumado a controlar situações. Meus queridos amigos, dirigiu-se à plateia, sem se virar para Vera. Seu rosto assumiu uma expressão de preocupação compassiva. Estamos presenciando um milagre. Minha esposa está viva, baixou a voz, como se compartilhasse uma confissão íntima. Infelizmente, ela sofreu um grave traumatismo craniano. Os médicos nos alertaram sobre possíveis distúrbios psicológicos após um impacto tão forte. Deu um passo em direção a Vera, estendendo a mão com um gesto de infinita bondade. Minha querida, vamos para casa. Você precisa descansar, se recuperar. A lesão pode ter alterado sua percepção. Vera viu a dúvida pairar sobre os rostos no salão. E se ele estiver certo? Pareciam pensar. E se afinal, essa mulher não for vítima de uma farsa, mas de um cérebro ferido, confuso, inventando memórias? Estou em pleno juízo, Roman, respondeu ela, serena. O que não se pode dizer da sua consciência. Foi então que Ina Orlova apareceu ao seu lado, silenciosa, segurando uma pasta preta. Sua presença era discreta, mas sua voz, afiada por anos de tribunais, encheu o salão sem esforço. Permitam-me me apresentar, disse ela. Ina Pavlovna Orlova, advogada. E trago aqui alguns documentos que esclarecerão a situação. Abriu a pasta. Aqui está uma apólice de seguro no valor de 10 milhões de rublos, exibiu o papel para a plateia. Contratada por Roman Igorevich sobre a vida de sua esposa 8 meses antes do acidente. Curiosamente, o único beneficiário não é a filha do casal, como Vera Mikhailona foi levada a acreditar ao assinar, mas o próprio Roman Igorevich. Um sussurro percorreu as fileiras. Roman congelou, os olhos correndo de um lado para outro, calculando. Além disso, continuou Ina, virando a página, aqui está o plano de reestruturação da empresa Vezenised com nova direção. O Sr. Zelenk como diretor-geral e a Sra. Kamenieva como diretora comercial. Datado de 3 meses antes da tragédia. Outra pausa dramática. E por fim, o mais interessante. Ela ergueu um terceiro documento. O depoimento da testemunha Stepan Arkadievich Vershinin que viu nas suas palavras. Um homem em um casaco caro golpear uma mulher na cabeça com um objeto pesado e jogá-la da ponte no rio. A testemunha também anotou a placa do carro usado na fuga. Fez uma pausa. Um veículo registrado em nome de Roman Igorevich. Lídia no palco empalideceu ainda mais, agarrando-se à mesa como se fosse afundar.
O salão explodiu em um burburinho indignado. Isso é absurdo! Gritou Roman, tentando recuperar o controle. Algum mendigo me acusa e vocês vão acreditar nele em vez de mim? Não só nele, respondeu Vera, calma. Também em mim. Lembro-me daquele noite na ponte, Roman. Lembro das suas mãos na minha nuca. Lembro do golpe. Lembro da queda. Roman recuou, olhando ao redor como um animal acossado. Delírio. Balbuciou. Você teve um traumatismo. Alucinações, falsas memórias. Qualquer psiquiatra confirmaria. Foi quando as portas no fundo do salão se abriram com estrondo. Na entrada, uma pequena figura em pijama de hospital, coberta por um casaco claramente grande demais, com uma mochila nas costas. Seus cachos castanhos estavam desalinhados, as bochechas coradas de febre, mas os olhos brilhavam com uma alegria que não podia ser fingida. Mamãe! A voz de Polina ecoou pelo salão. Ela correu entre as fileiras, esquivando-se das cadeiras, até se jogar nos braços de Vera, apertando-a com força pela cintura. Mamãe é a minha mamãe de verdade, anunciou virando-se para a plateia, onde todos haviam se imobilizado, incapazes de desviar os olhos da cena. Vera ajoelhou-se, abraçando a filha como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Polina, o que você está fazendo aqui? Como soube? Sussurrou afagando os cabelos da menina. Ouvi a enfermeira falando ao telefone sobre a apresentação, tagarelou Polina ofegante. Sobre o papai falando aqui. Pensei, e se a mamãe aparecer? Fugi do hospital, peguei um ônibus. Ela se virou para o salão, onde o silêncio era agora carregado de uma emoção diferente. Essa é a minha mãe, declarou, alta e clara. Papai disse que ela morreu, mas ela está viva. Eu sabia, eu acreditei. Não restava mais dúvidas. Aquela sinceridade infantil era impossível de imitar. Era a felicidade pura de um reencontro, e até os mais céticos ali presentes compreenderam. A mulher diante deles era a verdadeira Vera Alexeia, não uma doente com a mente perturbada. Ina Orlova fez um sinal discreto. 2 homens de terno simples entraram no salão, com a contenção característica de quem cumpre uma ordem. Atrás deles, o investigador Petrov, baixo, de olhar penetrante. Roman Igorevich Zelenki anunciou formal. Você está preso sob suspeita de tentativa de assassinato de sua esposa, Vera Mikhailovna Alexeia. Roman parece murchar. Os ombros caíram, o rosto assumiu um tom cinzento. Ele fitou Vera e Polina, os dentes cerrados com tanta força que os músculos das bochechas saltaram. Lídia Borisovna Kamenieva, continuou o investigador. Você está detida como cúmplice do crime. Eu, gritou Lídia, recuando até a beirada do palco. Não fiz nada. Foi tudo ideia dele. Apontou para Roman, trêmula. Ele disse que tinha tudo planejado, que ninguém desconfiaria que ficaríamos ricos. Cale a boca, idiota, rosnou Roman, sem olhá-la. Cale você, berrou ela, histérica. Não vou me arruinar por sua causa. Os policiais algemaram os dois. Eles foram levados pela saída lateral, sob os olhares atônitos dos convidados. Vera permaneceu no centro do salão, abraçada à filha. Polina colava-se a ela, como se temesse que a mãe pudesse sumir outra vez. Mikhail aproximou-se devagar, como se receasse quebrar a fragilidade daquele momento. Acabou, disse ele, baixo. Agora tudo ficará bem. Vera ergueu os olhos para ele, cheios de lágrimas, não de dor, mas de alívio e esperança. Sim, sussurrou. Agora tudo ficará bem. Polina puxou sua manga de repente. Mamãe, é ele? O homem do meu desenho? Vera sorriu através das lágrimas. Sim, meu amor. Conheça o Mikhail. Vocês têm olhos muito bondosos, declarou Polina, examinando-o com seriedade. Eu sabia. Mikhail piscou, desconcertado diante daquela perspicácia infantil, e então simplesmente estendeu a mão. Muito prazer, Polina. A menina apertou-a com firmeza, como se selasse um pacto importante. Do lado de fora, além das janelas do grande hotel, o primeiro neve europeia caía suavemente, cobrindo a cidade com um manto branco, como se a natureza mesma tivesse decidido apagar o passado e abrir espaço para um novo capítulo. A primavera, porém, chegou de repente, lavou as ruas com chuvas torrenciais, enfeitou os parques com os primeiros verdes e secou as poças com ventos quentes. 8 meses haviam passado desde que a vida de Vera Zelenkaia dera uma volta completa da morte ao renascimento. O julgamento de Roman e Lídia tornou-se um caso mediático. Jornais e câmeras acotovelavam-se desde cedo em frente ao fórum, ávidos por cada detalhe do processo. A história de uma mulher que voltou dos mortos para denunciar o próprio marido soava como enredo de ficção, mas cada palavra era verdade. Roman foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio. Lídia recebeu 10 anos como cúmplice.
Poderia ter tido pena reduzida se assumisse a culpa desde o início, mas sua teimosia em negar o óbvio e tentar jogar toda a responsabilidade sobre Roman acabou por agravar sua situação. Stepanovich, o morador de rua cuja testemunha foi decisiva, ganhou de Vera um pequeno apartamento na periferia da cidade. Não é por gratidão, dissera ela na época, é porque é o certo a fazer. Com a ajuda de Ina Orlova, que o auxiliou a recuperar seus documentos, o ex-engenheiro começava, aos poucos e com incerteza, a reconstruir uma vida comum. O tribunal devolveu a Vera os direitos sobre seus negócios e bens. Durante todo o processo, ela manteve uma compostura admirável, sem derramar uma lágrima diante das câmeras ou microfones. Só os mais próximos sabiam que todas as noites, o sono só a visitava ao amanhecer, quando o cansaço finalmente vencia as memórias. Agora, Vera caminhava pelo longo corredor do presídio, ouvindo o eco de seus passos nas paredes cinzentas. Não levava nada nas mãos, nenhuma encomenda, nenhuma carta, apenas o anel de rubi de sua avó no dedo. Você tem certeza de que quer essa visita? Perguntou Ina Orlova, que a acompanhava. Ele não merece seu perdão. Não é por ele que estou aqui, respondeu Vera, baixinho. É por mim. Para fechar de vez esse capítulo, Roman a esperava na sala de visitas, magro, com o olhar apagado e o uniforme carcerário cinza. 8 meses de prisão preventiva haviam apagado qualquer vestígio do advogado bem-sucedido que fora, revelando a essência de um homem capaz de matar por dinheiro e poder. Ele levantou os olhos quando Vera sentou-se à sua frente. Por alguns instantes ficaram em silêncio, dois estranhos separados por um abismo de traição. Por que veio? Perguntou ele com voz rouca. Para se regozijar. Para me despedir, respondeu ela. 15 anos de nossa vida merecem pelo menos isso. Roman esboçou um sorrisinho amargo, mas nele já não havia a antiga arrogância. Sabe, continuou Vera, olhando não para ele, mas através da parede cinzenta, passei muito tempo pensando em como viver com esse ódio. Como acordar todas as manhãs sabendo que a pessoa em quem mais confiei quis minha morte. E entendi, não dá. Não se constrói uma nova vida sobre alicerces de raiva. Ela respirou fundo. Eu te perdoo, Roman, não por você, mas por mim. Para me libertar. Algo passou pelos olhos dele, surpresa, arrependimento, mas se apagou quase imediatamente. Sempre tão nobre, murmurou ele com amargura. Sempre tão correta, tão perfeita, tão impecável. Baixou o olhar para as próprias mãos, ainda cuidadas mesmo ali. Eu tinha inveja do seu sucesso, confessou de repente. Me sentia um ninguém ao seu lado. O marido de Vera Zelenkaia, era só isso que eu era. Um apêndice do seu império. Por que nunca falou? Perguntou ela. O que isso teria mudado? Deu de ombros. Você estava sempre ocupada com suas lojas, seus fornecedores, seus planos. Eu simplesmente desapareci da sua vida. Só existia nos documentos. Suas palavras ecoaram como uma verdade dolorosa. O distanciamento entre eles havia começado muito antes da traição. O negócio, o sucesso, a corrida incansável por resultados. Ela não percebera como a família havia sido relegada a segundo plano. Me perdoe se puder, disse Roman, de repente. E cuide da Polina. Ela é uma criança melhor do que nós dois. Vera levantou-se. A conversa havia terminado. Não apenas aquela, mas todas as possíveis entre eles. Adeus, Roman. Tirou a aliança do dedo e deixou-a sobre a mesa. Espero que você encontre paz. A casa ficava à beira da floresta, exatamente como no desenho infantil de Polina, uma construção espaçosa de madeira, com varanda larga e um sótão sob o telhado pontiagudo. Ao redor, um pomar jovem, ainda ganhando força. Vera observava da janela a filha e Mikhail brincando com a nova estufa, rindo enquanto discutiam, entusiasmados, os planos de plantio. A menina havia florescido naquele tempo. O rubor saudável voltará às suas faces, e os olhos brilhavam outra vez com curiosidade e alegria. Após o julgamento, Vera vendeu a maior parte de seus negócios. Manteve apenas 2 lojas, o suficiente para uma vida tranquila, mas não a ponto de tornar-se refém do próprio sucesso novamente. Comprou a casa perto de onde Mikhail morava, como se o destino mesmo lhe apontasse o caminho. Polina adaptou-se rápido ao novo lar, apaixonou-se pela floresta e, acima de tudo, criou um vínculo instantâneo com Mikhail. Sua tranquilidade, seu sorriso gentil e a capacidade de ouvir conquistaram a menina da mesma forma que um dia haviam conquistado sua mãe. Ana Petrovna, mãe de Vera, visitava-as toda semana. Uma mulher de cabelos grisalhos, mãos calejadas e olhos cheios de lágrimas de felicidade, incapaz de acreditar que reencontrara a filha que julgara morta. Nunca pensei que voltaria a te ver, dizia ela, ajustando a toalha da mesa com um gesto familiar.
Todos os dias ia ao cemitério, contava as novidades para você. E você afinal estava viva. Deus seja louvado. A velha senhora trazia mudas de seu jardim. Junto com Polina, plantava flores e ensinava a neta a assar tortas seguindo receitas antigas. A vida ganhava um novo sentido, uma nova plenitude. O crepúsculo da primavera tingia o céu sobre a floresta em tons rosados. Vera estava sentada junto à lareira, folheando papéis, um hábito do qual ainda não conseguia se livrar. Polina já dormia no andar de cima, embalada pela história que Mikhail lhe lia. Ele desceu as escadas em silêncio, como se temesse quebrar a paz do lar. Já dormiu, disse ele, sorrindo. No meio da história. Até que é uma pena. Justamente quando ia ficar interessante. Vera riu. Termina amanhã. Ela não vai perder uma vírgula. Mikhail aproximou-se da lareira, ficou ali por um instante, olhando para as chamas. Havia algo em sua postura. Uma tensão, uma determinação, como a de alguém prestes a mergulhar em águas geladas. Vera, começou ele, hesitante. Há muito tempo quero dizer algo. Calou-se, procurando algo no bolso. Vera ergueu os olhos dos papéis, intrigada com sua incomum insegurança. Estes meses foram os mais felizes da minha vida, continuou Mikhail. Depois de tudo, a guerra, o divórcio, a solidão. Não achava que voltaria a me sentir vivo. Ajoelhou-se diante dela e tirou uma pequena caixa do bolso. Não sou rico, disse simples. Não tenho carro do ano, contas bancárias cheias ou ternos de grife. Mas tenho um coração cheio de amor por você e pela Polinka. Vera prendeu a respiração quando ele abriu a caixa. Dentro, um anel modesto com um safira, não caro, mas de uma beleza singela e comovente. Você aceita se casar comigo? Perguntou ele, baixinho. Nesse momento, ouviu-se um ruído na escada. Polina, de pijama com ursinhos e cabelos despenteados, estava no primeiro degrau, apertando contra o peito um coelho de pelúcia. Diga que sim, mamãe, atirou ela. Ele vai ser o melhor pai do mundo. Mikhail e Vera viraram-se para ela. A menina sorria, os olhos brilhando de expectativa, enquanto o coelho balançava em suas mãos. Com os olhos arregalados e uma leve rubor nas bochechas, Mikhail permaneceu ajoelhado, como se o tempo tivesse parado. Vera olhou para a filha, tentando conter o sorriso que insistia em escapar. Você estava escutando? Perguntou, já sabendo a resposta. Não. Quer dizer, sim, admitiu Polina, sem nenhum remorso. Acordei e ouvi vocês conversando. Posso ficar? Por favor? Vera olhou para Mikhail, ainda de joelhos, como se esperasse que o chão o sustentasse enquanto o mundo girava ao redor deles. Sim, respondeu ela, sentindo as lágrimas de felicidade ardendo nos cantos dos olhos. Claro que sim. Polina soltou um grito triunfante e se jogou nos braços deles, apertando os dois ao mesmo tempo. Ficaram assim, imóveis naquele abraço, dois adultos marcados pela dor e pela solidão, e uma criança cujo desenho, feito com lápis de cor um ano antes, havia se tornado uma profecia de alegria. A macieira era baixa com apenas 3 anos desde que fora plantada, mas naquele junho ela floresceu pela primeira vez, coberta por botões rosa claros, frágeis como promessas. Vera, Mikhail e Polina ficavam ao seu redor, admirando sua beleza delicada. A árvore da segunda chance chamava-a Polina. A menina havia crescido naquele ano. As tranças deram lugar a um rabo de cavalo bem feito, e seus olhos verdes, antes cheios de curiosidade infantil, agora tinham uma profundidade nova, o brilho de quem começa a entender o mundo. Papai Misha, você acha que ela vai dar muitos frutos? Perguntou, puxando a mão dele. Não este ano, Zaishik, respondeu Mikhail, sorrindo. Precisamos deixar ela ficar mais forte. Mas depois... Cestas cheias. Da varanda, Ana Petrovna os observava, enxugando lágrimas de alegria com o dorso da mão. Sobre a mesa ao seu lado, uma pilha de cartas amareladas, as mesmas que por anos ela levará ao túmulo da filha. Agora eram relidas juntas à noite, acompanhadas de chá, transformando-se de monólogos amargos em histórias de família, quentes e vivas. Vera encostou a cabeça no ombro do marido, observando a filha que dançava em torno da macieira, movendo-se ao ritmo de uma música só dela conhecida. O anel de rubi da avó ainda brilhava em seu dedo, agora ao lado da simples aliança que Mikhail lhe colocará um mês antes, na pequena igreja do vilarejo. Às vezes é preciso perder tudo para encontrar a felicidade verdadeira, pensou Vera, inspirando o perfume das flores. E eu a encontrei aqui nesta casa com estas pessoas, nesta vida nova tão frágil e por isso mesmo tão preciosa. Ela fechou os olhos, gravando cada detalhe, os reflexos do sol nos cabelos da filha, a mão quente do marido entrelaçada à sua, o ar vibrante com o canto dos pássaros, o cheiro de terra úmida depois da chuva. Felicidade simples, incondicional.
Aquela que não se compra, não se negocia, não se força. Que só se conquista depois de atravessar a dor, o medo e o desespero, sem perder, pelo caminho, a capacidade de amar e de acreditar.